E aí, pessoal, eu sou o Caio Bonfalari e sejam muito bem-vindos ao Rotina Quest, o podcast do Rotina de Mestre. Hoje com um assunto, não é polêmico, porque quando é verdade é fato. Vamos falar como corrigir as classes marciais em D&D. Vamos falar a disparidade entre as classes marciais e as classes conjuradoras, as forças, as fraquezas. E para isso, eu trouxe aqui duas pessoas. Trouxe o Rodrigo novamente, porque o Vini, canalha, não voltou de férias ainda, mesmo a gente gravando isso no mesmo dia, então a culpa dele. Mesmo dia? Não, pô, claro que não. Claro que Não, para, é Oxe, outro dia. eu guardei a mesma roupa aqui, eu nem sujei a roupa com água aqui, não. Peraí. Pronto. O Rodrigo está aqui mais um dia substituindo o Vini. E antes disso daí, que pode falar melhor do que eu e o Rodrigo juntos, esse combeiro safado, que hoje é Ana também. Ai, ai, já jogou pra mim, né? Vamos lá, D&D, gente. D&D tem problema. Nossa, como tem problema no D&D. D&D late game. É assim, gente, vamos lá. Classes marciais no D&D. Tem uma classe marcial para todo mundo ficar contextualizado certinho. São classes que não usam magia, em vez disso elas batem na tua cara. Então, guerreiro, bárbaro, até certo ponto o ladino, acho que o ladino 100% também. Monge, e aí você começa a ter algumas classes que tem um pouquinho de magia, mas ainda são muito marciais, que é o paladino, é o ranger, o blood hunter, dependendo da subclasse ali, pode ir um pouquinho para magia ou não. E aí você vai tendo, depois disso, mais classes magas. Posso ter esquecido uma ou outra, mas assim, esse é o ponto. São classes que são focadas em fazer a ação, eu ataco. E aí você tem o grande problema do D&D, que é por exemplo, o Fighter, que é o mais clássico dos marciais possíveis. Começa o jogo batendo uma vez e termina o jogo batendo 4 vezes. Então no começo você faz bonk, no final você faz bonk, 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 bonk. Forte, legal, divertido. Mas aí você compara com um mago, que no começo ele joga uma faísquinha de fogo e no final ele altera a realidade, volta no tempo, para o tempo, consegue criar um plano novo dele, consegue, tipo, fazer tanta coisa absurda que o bom, que bom, que bom, que bom, que foda-se. E, inclusive, o mago tem a magia da transformação de Tenser, que ele pode pegar pra fazer bom, que bom, que bom, que bom. É igual o porra do Fighter, porque a porra da magia do Tenser pega o seu mago, te dá 50 pontos de vida, então sua vida já fica mais perto da de um Fighter, te dá 2 ataques, deixa você bater com sua inteligência, então você fica com a força igual a do Fighter, você pode usar qualquer arma, e você começa a bater igual o Fighter. É literalmente a mesma coisa de ser um Fighter, é ser um mago com essa magia. Então o mago é só melhor. Acho que isso explica O, um pouco a disparidade de coisas que você tem aí, de recursos entre dois tipos de sim. classe. Assim, antes de passar para o Digo, uma coisa para a gente compreender melhor aqui, tá, time? D&D, e acho que todos os RPGs no geral sempre vão ter as classes mais simples de jogar e as classes mais complexas de jogar. E até aí não tem problema nenhum, acho que é super. Acho que é correto, né? A pessoa quer jogar com classes mais simples, vai fazer menos coisas, talvez um pouco menos efetivas, mas vai se divertir. A proposta da classe é ser simples. Acho que o grande problema de D&D é que jogar com classe marcial muitas das vezes pode ser mais simples, mas não recompensa nem um pouco, mesmo quando você faz multiclasse, mesmo quando você tenta colocar complexidade para fazer mais coisas. Não sei até certo ponto, a gente pode discutir isso daqui, mas o que eu fico pensando muito com classe marcial e que me irrita profundamente em D&D é a falta de versatilidade que a classe tem. Então, eu sinto que o marcial ele poderia ser mais impactante fora do combate também. Ele poderia ter mais coisas para doar mais para a mesa, sabe? Não se resumir apenas ao combate. E tudo bem, Caio, mas eu faço o bárbaro porque eu quero ir pra cima e bater. Eu entendo, cara, eu entendo. Eu não tô falando que é um problema isso. Eu só estou dizendo que eu acredito que você jogar com uma coisa que faz a mesma coisa do nível 1 ao nível 20, onde você quase não tem mudança, é uma falha de design, na minha opinião. A gente vai falar mais sobre isso, mas o que você acha disso, Rodrigo? Cara, como vocês sabem, eu não sou mestre, sou plenamente um jogador que dá pitaco baseado
naquilo que eu acho, então minha opinião ela é puramente baseada no que eu acho, olha que legal. Mas a impressão que eu tenho, enfim, é aquilo que vocês já comentaram também, que é um pouco da repetição. Mas eu sinto que as classes marciais, assim como tudo no D&D em si, elas são extremamente funcionais quando elas agem primeiro. Então, agir primeiro no D&D é, digamos assim, 90% da luta. Tanto é que a maioria das classes marciais agem com destreza, né? Então, salvo engano, monge, fighter... Só monge e fighter? Tem mais alguém que Não, age por destreza? é que podem agir ou não É. por destreza, não é O necessariamente monge, o deles. monge quase sempre sim, o fighter pode ou não, né? E A iniciativa, ladino. ela conta muito, sabe? Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu não jogo com classe 100% marcial, mas eu sempre joguei muito de paladino, sempre tentei extrair o máximo da classe de paladino. E o paladino é o famoso pato, né? Ele faz tudo e faz tudo ruim. Mas só eu Ele vou te bater. ele crita bem, né? Ele crita bem. Critar com o paladino é uma das melhores sensações de D&D. Mas eu sinto muita falta, assim, de mais opções para quando o personagem que deveria agir rápido rola um dado baixo na iniciativa. Então, sei lá, geralmente o monge, o bárbaro tá na frontline, ele tá na expectativa de começar a agir, já dá dano, ele roda um 2. Qual é o caso, por exemplo, dos bárbaros, né? Bárbaro, pô, quando pega pra bater, bate muito, mas sempre demoram para agir. Aí do outro lado você tem, sei lá, um mago, um druida, uma classe mágica que vai te dar paralisate e isso, você não vai agir. Acabou o seu personagem, entendeu? E, enfim, eu sinto que isso impacta muito. Então, talvez eu daria mais resistências para as classes marciais e talvez eu daria outras maneiras deles tentarem agir primeiro, porque é justamente aí que eles brilham, né? Só fazendo um comparativo, cara, o meu druida é nível 11 numa mesa que o Caio mestra. Agora que tá nível 11, ele tá forte, mas assim, eu sinto que eu impacto muito mais nas sessões, nos combates de diferentes maneiras do que qualquer outra classe marcial que eu já joguei na minha vida, entendeu? Então, não sei se é essa impressão que vocês têm, vocês como mestres saberão explicar melhor pro pessoal. Cara, tenho muita coisa para falar dessa disparidade. Eu acho que é um assunto corriqueiro em fóruns de D&D, do pessoal falando dessa. É o gap entre as classes marciais e as classes conjuradoras, né, os casters, ao longo do jogo. Porque no começo, né, tem várias coisas que no começo é bem balanceado e vai ficando mais óbvio a disparidade conforme o jogo passa. E assim, a gente sabe que D&D não é um mestre em balancear suas subclasses, né? Então, dependendo da subclasse ou da build que você está fazendo, é completamente diferente. Mas a maioria das builds de conjuradores funcionam melhor do que a maioria das builds de classes marciais. Pelo menos quando o quesito é a quantidade de opções que você tem, não necessariamente o dano. Mas vamos lá, sobre o que você falou da iniciativa, que eu acho que é bem relevante, tá bom? Isso até não é uma coisa que eu estou falando. Tem um canal no YouTube gringo, né, que chama Pack Tactics. Para quem gosta muito de D&D, quer ver otimização, quer ver como você faz a matemática para saber se você quer castar um spell ou outro no D&D. Pack Tactics é um canal de um koboldzinho lá desenhado super legal no YouTube, recomendo. E ele faz realmente a matemática, assim, de como funciona o combate, como funciona as mecânicas do D&D, te mostra gráfico e os caralho, para você entender o que está acontecendo por baixo dos panos, sabe? E ele explica por A mais B que o combate de D&D dura 4 turnos, a maioria, se os combates esteja no nível que for, é 4 turnos, é feito para durar 4 turnos o combate de D&D, e é decidido nos primeiros 2. Então, se o seu personagem nos primeiros 2 turnos não está fazendo alguma coisa, você não compactuou para o resultado do combate, sabe? Você não estava lá para influenciar no resultado do combate. E como são 4 turnos, se você tem uma iniciativa mais alta, você tem uma chance maior de ter agido no turno onde o combate acabou. Se você agiu no turno que o combate acabou, você agiu no quarto turno, senão você só agiu 3. Então, você já perdeu 25% do tempo de jogo do seu personagem. Então, iniciativa é e sempre vai ser, eu acho,
o mais importante dos números, das rolagens que você pode ter no D&D. O Alert é um bom talento por causa disso. Aí você tem um mago, né? O mago que ficou numa iniciativa mais baixa, ele ainda pode se teleportar, ele ainda é à distância a maior parte das vezes, ele ainda é alguém que a posição dele pode impactar, e apesar de a gente ter o meme de que tem pouca vida, raramente o seu mago, o seu druida, seu clérigo vai ser derrubado no primeiro turno de combate. Pode acontecer, mas é mais raro. Então você vai agir. O fighter, se ele tomou um spell na cara, se ele não consegue alcançar alguém para lhe bater ou alguma coisa assim, ainda mais se for o melee, meu, você realmente fica sem opção para jogar o jogo. Aí vem a parte que é as builds, né? O que você faz para resolver isso? Cara, minha opinião, multiclasse. Eu acho que toda classe marcial do jogo, para você jogar e se divertir, tem que fazer uma multiclasse de um jeito ou de outro, assim. Eu realmente acho que não dá para jogar full fighter, full bárbaro, full ladino até dá, eu acho. Monge, eu dou umas bufadinhas no monge ali, acho que fica mais legal com os buffs, então dá. Mas talvez sem isso não. Então Mas assim, você diz a multiclasse do jeito que você faz ou by the book? Porque by the book é quase impossível fazer multiclasse. não, na verdade não. As restrições de multiclasse, elas existem, mas quase sempre é tipo 13 de força ou 13 de inteligência. A pior é de Paladino, que é uma multiclasse muito boa, eu ia chegar lá, inclusive. Eu acho que o Paladino resolve o marcial do D&D colocando magia. Ora bolas. Mas ele faz isso bem, por quê? Porque o Paladino tem a multiclasse que você precisa acho que, de 13 de força e 13 de carisma, se não me engano é isso. Então, se você tiver uma classe que tem nada a ver com força e carisma, você não consegue virar um paladino, que é chato, e muitas vezes você quer ser um paladino que não usa força e carisma. Eu mesmo tenho um personagem que eu vou fazer meio paladino que usa destreza. Tem 8 de força, mas a gente não usa essa restrição nas nossas mesas, e acho que é melhor não usar no geral. Então, tem um pouquinho disso. Cara, se for by the book e você quer fazer uma classe marcial forte, é quase obrigatório que você faça alguma coisa à distância, tá? Ranged. Porque quando você vai jogar um Tormenta, um Pathfinder, você já percebe. É uma coisa que muita gente estranha. Eu estranhei quando eu fui jogar, que é coisas à distância não adicionam a sua destreza no dano. Normalmente, até acho que no D&D 3.5, se eu não me engano, era assim também. Você ataca com um arco, ele dá, sei lá, um D10 de dano, ele não vai adicionar o seu 3, 4, 5 de destreza nesse dano. Ele vai ser um D10 e pode ser um, e é isso. Por quê? Porque a distância é muito mais forte. Você estar longe do seu inimigo é muito melhor para você. Enfim, acho que fica meio óbvio, né? Se você dá o mesmo dano de perto ou de longe, não tem muito por que você ir perto. O Caio mesmo passou por isso jogando de Ladino, não foi, Caio? Você Mano, sentiu essa. é porque quando eu comecei a jogar, eu senti que a minha fantasia de Ladino é o Ladino do World of Warcraft, que foi o que eu sempre gostei. Que assim, é o Ladino que ele tá stealth, ele chega nas tuas costas, e não é que ele faz um rasgo em você, ele te costura, entendeu? Ele faz tudo nas tuas costas ali e some. E quando eu criei a minha Ladina Kara, eu fiquei pensando, pô, vou fazer a mesma coisa. E Ladino não funciona assim, D&D. Você tem que ficar... Porque se você toma uma porrada, tu cai, porque tu não tem muita vida. Lógico, você tem uma reação para diminuir metade do dano lá, que é a habilidade de Ladino e tal. Mas, às vezes, assim, é uma reação por turno. Quantos inimigos você está enfrentando? Quantas porradas você vai tomar por turno? Só não compensa você fazer isso, tá ligado? E aí vem uma parada, que eu concordo com basicamente tudo que você falou. Eu acho que o Ladino de todos, por ser a distância, compensa até certa forma, porque tem o Swashbuckler lá, que também é uma subclasse que dá para brincar um pouquinho mais. Mas o que me incomoda em D&D é o escalonamento das coisas e eles tentarem consertar a classe com uma subclasse. Então, assim, às vezes o design do jogo não ajuda e não é a subclasse que vai arrumar para consertar o marcial, entendeu? Por exemplo, você mesmo falou, o crescimento das classes marciais, para mim, elas são lineares, enquanto as conjuradoras são exponenciais, entendeu? E eu acho mega frustrante, tipo, o, o,
o marcial ele não ter como se virar muito fora de combate. E aí, quando ele entra em combate, que nem o Rodrigo falou, ele é parado. E aí, nossa, eu só faço isso, e nem isso eu consigo fazer direito nesse jogo, sabe? E aí eu fico pensando, como consertar? Uma coisa que o Rodrigo falou pra mim é legal, os saves, dá mais chance deles se virarem. Tanto é, olha, eu vou elogiar D&D 2024, não é uma coisa que eu faço muito nesse canal aqui. Eu odeio D&D 2024, inclusive. Clipa. Clipa. Por exemplo, o Fighter. Tem uma habilidade dele que acho que é Guerreiro Indomável, é alguma parada assim que ele pega lá pro nível 9, 10. Depois eu vejo, coloco na tela qualquer coisa. Mas o que acontece? Quando você não passa no save, você pode jogar um dado para fazer outro save. E aí você, tipo, mano, assim, com todo respeito, nível alto. Os saves começam a ficar 22, 23, altíssimo. O Fighter não vai passar, a não ser que ele tire um 20, um 18. Não no de Wisdom, né? Nos mentais, assim. Esse que acho que é... Esse é o problema, sabe? E a maioria dos testes é tudo mental, né? Os testes para os impactantes de verdade são os mentais, que tiram o controle do seu personagem de alguma forma. E aí no D&D 2024, por exemplo, eles fizeram uma coisa que eu gostei, tipo... essa habilidade em específico, você rola. Se você não passou, você pode rolar de novo, só que você adiciona o seu nível de fighter no resultado. Só que você não pode escolher, você sempre vai ficar com o segundo. Falei, pô, não é perfeito, mas já dá uma ajuda. Porque se o cara não falhou, ele foi um fighter nível 20, adicionar 20 níveis na parada vai ser bom, sabe? Coisas poucas. Ou até mesmo eu fico pensando... Pode falar. Não, até faz sentido pra lore, assim, porque, cara, eu não consigo pensar, por exemplo, num monge que o cara, pô, vamos supor, o monge nível 20, o Eng da vida, o cara é o avatar em pessoa, e esse cara não tem uma concentração boa, não tem uma inteligência ok para resistir a algum tipo de teste, sabe? Não fica muito na minha cabeça. O que eu faria, tá? Desculpa, eu te cortei, Diego? Não, pode falar. E aí o Jean pode falar bem melhor do que eu, porque ele é o cara dos números, ele vê isso muito mais do que eu, além de ser game design. O que eu fico pensando é o seguinte: o que eu, Caio, na minha leiguice, faria para corrigir? Primeira coisa é, que vocês já comentaram, dar mais oportunidades para os saves. Segunda coisa, dar coisas para as classes fazerem fora de combate, para você não se resumir só à rodada de iniciativa sempre. Então, e uma terceira coisa, porque assim, apesar de eu gostar de ter coisas fora de combate, quem pega uma classe marcial quer bater na cara do desgraçado. Então é uma coisa que eu faria, é dar manobras de batalha ou coisas adicionais para todas as classes marciais. Não é só o fighter arquétipo lá do cara de manobra que faz. Não, deixa esse cara ter mais ou esse cara ter resultados melhores, mas dar manobras, dar possibilidades extras para todas, para não ficar só essa parada de eu chego e eu dou 2 ataques, acabou o meu turno, sabe? O D&D 2024 não fez um pouquinho disso com o Fighter? Então, ele fez com o Fighter, mas ele também fez uma parada que eu gosto do conceito. Eu acho que a execução foi uma bunda, tá? Que foi o seguinte: eles colocaram as maestrias de armas, alguma coisa assim. Então, cada arma tem uma habilidade especial, uma maestria que faz uma coisinha a mais. E, pô, é legal. Eu acho muito legal isso daí, sabe? Eu falei, pô, maneiro. O problema é que a Wizard, ela não sabe equilibrar nada. Então, assim, tem a manobra que é muito boa, que todo ataque que você faz, o cara tem que fazer um teste pra ele não cair, que eu falo, porra, só traz a mais combate, mas é forte. O cara pode cair a toda hora pros outros ter vantagem. Ou tem aquela que é o Cleave, você dá 2 de dano e ele nossa, 2 de dano, como é forte, como é bom. Isso aqui no nível 5 você não vai nem sentir, você não vai nem lembrar que tem 2 de dano. É igual o Jean falou uma vez, esse 2 de dano você só vai sentir quando você falar, putz, ele não morreu por 2 de vida. Lembrei que eu tenho aquela parada que dá 2 de dano, sabe? Antes do Jean falar, você veio falando, me veio algumas coisas na minha mente, e eu lembrei de algo que o próprio Jean faz na mesa dele, que eu acho bem bacana, que é uma regrinha legal, que é permitir, por exemplo, testes de intimidação com força. Isso está no livro. Ah, isso está no livro? Bacana. Então, por opcional, exemplo, teste de intimidação com força. Pô, é legal pra caramba, porque, pô, um bárbaro, ele não vai ter um carisma, mas você vai falar que ele não dá medo, tá ligado? Quando ele se transforma, tem aquela fúria, é uma aura intimidante, né? E a gente consegue tentar pensar isso para outros vários testes que, na minha concepção, faz sentido, né?
Até quando o Caio veio me falando, me veio muito a cena lá do pai do Killua sendo envenenado com a faca do Lucifer, né? E aí, tipo, ele é. Mano, ele é literalmente um bárbaro, né? Um cara que só dá soco e porrada. E, tipo, mas ele tem um corpo ultra mega resistente. E aí, tipo, o cara é meio que imune a veneno, tá ligado? Ou pelo menos resistente a veneno. Então, esse tipo de coisa, para mim, faz todo sentido, né? Ou quando, por exemplo, o Saitama vai enfrentar aquele cara lá na nave do Boros, que é um cara que só tem ataque telecinese. Só que o Saitama, ele é tão concentrado, além de ser o Saitama, que ele resiste a ataques psíquicos. Ele tem certas resistências. Acho que, para mim, faz muito sentido isso, porque o cara tem que treinar, o cara tem que se esforçar, o cara tem que ser disciplinado. Dependendo se o cara for paladino, ele faz um juramento que vai impedir que ele faça tal coisas para ganhar outras coisas, enfim. Eu sinto um pouco desse tipo de coisa no D&D, não sei se vocês também sentem. Falando de Hunter x Hunter, é o Netero, né? É aquilo que seria o monge nível alto ali. O cara simplesmente chegou num ápice do corpo dele tão absurdo que ele dá 100 golpes em um segundo e mais outro monte de coisa absurda lá. Ah, mas isso é impossível para uma pessoa fazer sem magia. Meu irmão, a gente tá jogando um jogo que tem dragão voando, roubando princesa por aí, velho. Exato, Foda-se! meu. Tá Cara, ligado? desculpa, Fala você falou do Netero, eu assisti Hunter x Hunter no ano passado. Só me veio aquele meme dele batendo no número em sente a pressão, neném. Pá, 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 pá. Sinta a pressão, neném. Mano, eu vou mamar esse velho! Que velho gostoso! Mas sem falar muito, assim, mesmo ele sendo super forte e tal, ainda existe ali um momento onde ele precisa recorrer para uma criação tecnológica, um item, algo assim. Eu acho que isso é uma coisa que ajuda muito nas classes marciais do D&D, tá? Itens, coisas, tipo, você ter armas. Ah, você não é um mago, você é um bárbaro, mas você tem um machado mágico aqui, foda pra caralho, pô, vai ajudar. O Caio faz isso na mesa dele. O Vini joga com o bárbaro dele quer ser um mago, mas não casta magia ainda, uma coisinha ou outra só. Vai ter um puta do machado lendário lá, fudido, um martelão lá que cresce. É foda. O boneco dele vira gigante, porque é uma subclasse de bárbaro que fica gigante. A arma cresce junto. Já acompanha o dano, sabe? Já faz ele, dentro do combate pelo menos, tá seguindo todo mundo. E, cara, tem muita coisa. Cara, se eu começar a falar assim das coisas de classe marcial do D&D, é muita coisa. Então, eu vou me atentar o porquê que isso aconteceu, que acho que é interessante vocês, como mestre, ter uma noção. Ninguém joga D&D do jeito que ele é feito para ser jogado. É muito difícil, tá? Eu acho que o D&D surgiu com essa ideia de que as pessoas iam jogar em mesas diferentes, ia num evento de D&D com a sua ficha nível 1, ia numa mesa, jogava um pouquinho numa mesa, levava para outra mesa, jogava com o mesmo personagem em outra mesa e ficava nessa brincadeira que existia eventos assim de D&D. E por isso que ele é tão regradinho no centímetro, assim, de você só pode isso, só pode aquilo. Precisa chegar com uma ficha que você já jogou em outra mesa e o mestre da mesa ali acreditar que você não trapaceou, que realmente foi tudo isso que você pegou e tudo mais. E aí, eu tenho a impressão que o D&D foi feito para ser assim. E nessas coisas que o D&D foi feito para ser, ele foi feito para ter acho que 6 a 8 combates por dia. Meu, eu não tenho 6 combates numa sessão, vou ter um dia do jogo? Não vou, não. A própria Out of the Abyss, que eu tentei mestrar um pouquinho aí, ela fazia uma viagem de 40 dias, você rolar 3 encontros aleatórios por dia. São 120 encontros aleatórios que cada um deles podia ser uma luta. Nem todos, mas cada um podia ser uma luta para você sair da primeira cidade e chegar na segunda cidade do jogo. Quem faz isso? Sabe? Eu não fiz, eu não vou fazer. Mas quando você pensa que você vai ter 6 combates, 8 combates num dia, de repente, mana, né, os spell slots e tudo mais, vira um fator. E de repente você tem um personagem que consegue recuperar as coisas no short rest, como o Fighter faz, com as manobras de batalha e tudo mais, o Action Surge, etc. Ou o Ladino, que basicamente não gasta recurso, fica mais forte. Porque é esperado que o mago vai ter que ficar gastando cantrip e nunca gastar as magias boas dele. Por isso é balanceado dessa forma. O problema é que ninguém faz isso. Então, foda-se, sabe? Fica Faz fraco. sentido. Tipo, Pode falar, Diego.
Tipo, quem vai preparar 12 combates, né, Jean? Quem Não, vai querer e- jogar né? 12 iniciativas com 5 jogadores e 10 goblins? Quem quer ficar. Não, o Ninguém cara faz que isso. inventou isso daí, ele quer 12 combates de nível 1. Porque um combate de nível 10 que a gente faz, às vezes demora uma hora e meia, 2 horas, tá ligado? Não tem exceção. Pra mim, uma forma de consertar. Nossa, eu vou beijar a concorrência aqui, vamos embora. É que a gente fala, não é sendo chato, mas eu quero aplicar isso. Talvez aplique na minha mesa, inclusive. Eu vou até conversar com vocês depois para ver se todo mundo topa. Mas que funciona bem é Pathfinder com isso daí, com o Marcial. Não tô nem falando do design de 3 ações, tá? Porque isso é maravilhoso e para mim nada tira de mim que esse é o melhor design de combate tático já feito na história. Mas uma parada que eu já falei em outro podcast que ele faz muito bem é o simples fato de um cara marcial, seja o que for, ele vai falar com o mago vai cagar para ele porque ele não fala nada que faz sentido. Agora, se uma pessoa chegar falando de arcanismo, pô, o mago já vai dar mais atenção. Você quer um mago vai chegar e vai tentar convencer um comandante de frota que ele tá enviando as tropas para o lugar errado. Vai usar inteligência? Pode até funcionar, mas talvez o bárbaro que passou pela tropa, que recebeu os golpes, que sabe como é o campo de batalha, tivesse uma vantagem maior. Aí, claro, a gente faz isso na mesa porque a gente utiliza, eu odeio essa palavra, o bom senso, né? Porque a gente fala, não, faria sentido você conseguir. Mas pela bosta do livro, não é assim que funciona, entendeu? Então, tipo, o único jeito de você persuadir um cara de verdade é você rolar um persuasão lá. Ah, mas eu não tenho por que ter carisma com o meu bárbaro. O problema é teu. Pô, que legal, velho. Nossa, como é da hora. Por isso que a galera gosta muito de Rogue, né? Mas. E também acredito que é por isso que, tipo, o bardo é tão forte numa mesa, né? Que a galera sempre quer ter um bardo em toda mesa, porque questão de skill, o bardo é só muito absurdo, né? Aí o cara faz subclasse de Rogue com bardo, o cara pega todas as skills possíveis, fica E muito forte. essa é foda, porque aí você tá fazendo o quê? Você está abraçando todos os aspectos do jogo. Você consegue ser efetivo em combate, que é onde o marcial deveria brilhar, e você sendo uma classe conjuradora tá fazendo tão bem quanto ou melhor do que ele. E fora de combate, você tá dando suporte pro time, causa que as marciais não fazem nada bem. Então, eu não julgo quem fala, pra que eu vou jogar com isso daqui, se isso aqui eu vou só bater e é isso, tá ligado? O próprio Jean é o cara que adora aquelas builds Spellblade, que você bota magia na espada e sai destruindo tudo. Inclusive, gente, tem um meme, tá? Eu já falei pro Jean isso. Eu estou contando em quantos sistemas de RPG diferentes ele faz o Spellblade, tá? Uma build. Já foi uns 5. Você contar aqui nesse ponto o meu personagem lá dos RPG espacial bate melee também e tá começando a castar magia do sistema, são 5. Sim, sim. Cara, vocês foram falando, me veio muito na minha cabeça essa questão da classe marcial ter mais opções, e eu lembrei que o Paladino em D&D ele tem aquela aura, né? Então ele tem as auras que são buffs passivos que ajudam ele tanto em combate quanto fora de combate, tipo a aura da coragem. Aí ele tem a aura lá de resistência que ele, mano, mais 3 em todos os saving throws, cara. Tipo, meu, é muito absurdo. E não tem nenhuma outra classe com isso, né? Meio estranho, né? Eu acho que, inclusive, eu até dei uma palhinha disso, mas eu acho que o Paladino é a classe que resolve a questão dos marciais. Eu acho que, quero jogar com uma classe forte, marcial, que não vai ficar para trás, não vai ficar com esse problema, joga de Paladino. Mas o Paladino é o meio caster, né? Ele é o cara que tem um pouquinho de magia ali, tem algumas coisas. Mas eu acho que tem uma coisa muito simples que funciona para ele, que é Divine Smite. Puta que pariu, como que o Divine Smite resolve esse problema? Por quê? Porque você dá um recurso pro Paladino, que é a mana dele e tudo mais, que ele compartilha entre castar magias ou bater mais. E aí faz muito sentido você querer ficar melee com os inimigos, porque você é um tanque e tudo mais. A maioria das suas magias estão auxiliando o seu estilo de combate tanque, parrudo, melee. A grande maioria das magias de Paladino são para isso.
e você gruda nos seus inimigos com muito AC e bate muito, só que sempre usando o mesmo recurso que a sua magia usa. Acho que isso é o legal do design do Paladino, né? Muita gente fala que o Paladino é a classe mais forte do D&D. Eu não acho que ela é, eu acho que é o Mago. Mas eu acho que o Paladino é o mais forte até o nível 10, digamos assim. Tipo, a maioria das campanhas acontece aí até o nível 10. É raro você ver campanhas passarem muito disso. Então acho que o pessoal tem essa sensação de que o Paladino é a classe mais forte do jogo. É forte, isso não acho que é a mais forte. Uma Mas coisa que você fez, Jean, que eu achei legal, e aí campanha já de level alto, homebrew, à torta à direita, tá, pessoal? O Jean basicamente deu pra gente no nível 17, porque a gente treinou com um deus lá, um recurso de nível alto de qualquer classe que a gente foi. escolhesse. Sou E aí maluco. eu com a minha paladina Doido de peguei pedra. dado de superioridade. Eu peguei dado de superioridade. E aí, meu, tipo, acho que toda e qualquer deficiência que eu tinha na minha paladina foi suprida justamente com isso. Porque além de eu ser paladino, eu tenho os dados de superioridade do fighter. E Cara, sem ficou perder muito bom, tá nível ligado? pra Isso, pegar o fighter, né? Aí que tá. Exatamente. Eu fiz isso porque a gente tá numa história lá que virou uma coisa muito épica, onde eles são lendas, tipo, os deuses têm medos dele. É, tipo, tá num nível muito absurdo de força a campanha. E a gente também tá enjoado de D&D nesse ponto, a gente tá meio que dando uma despedida do D&D. Então eu falei, gente, vamos fazer algo que a gente não conseguiria fazer em nenhum outro mês de D&D. Todo mundo aí escolhe alguma coisa que sempre quis. Meu mago pegou Action Surge. Agora o mago pode caçar duas Fireball, assim, todo short rest. Não é nem Fireball, tá? Ele caça coisa muito pior. Só pelo meme, assim, é Fireball. reality break, só. Se eu não me engano, a ladina do Rapidinho, você Caio lembra pegou. do Nitoy jogando com o Mago? Que ele usou uma magia, gente, mano, absurdo. Ele caçou Prismatic Wall com uma magia, Action Foi. Surge, e puxou um verme púrpura pra Prismatic Wall e ele foi só, Foi. tipo, derretendo Tipo, assim, ele pegou cara. pela ponta assim e fez. Então, esse é o tipo de coisa que eu quero ter numa campanha nível alto de D&D. Eu quero que meus jogadores sintam que eles estão quebrando um pouquinho as regras, sabe? Eles estão fora da curva, até pro D&D, sabe? Não dá pra colocar um personagem nível 20 e bater de frente com ele sem encher de homebrew. Não dá. É um trabalho que eu tenho pra balancear as coisas, mas eu também boto pra eles umas coisas absurdas aí pra lutar e fica legal. É um defeito Dragon Ball que eu coloquei na minha mesa. Mas as classes, deixa eu ver, acho que só tem a Ladina, né? Porque é um mago, um paladino, Um um clérigo e um clérigo que tem um meio classe multiclasse aí com uma prestígio espécie lá. de fighter, que é uma classe prestígio que a gente achou na internet, dragão guerreiro lá, que a gente achou legal. Não Kung Fu Panda, um guerreiro dragão, na verdade. Ah, acabou. E o. Dragão guerreiro é outra coisa. É guerreiro dragão. E de classe marcial mesmo que ficou na campanha até o final, ficou o Caio, só com a ladina dele. Que honestamente, tem os memes de que ele arremessa a carta, né? Tem os memes que a gente faz, mas é um personagem forte. Porque no livro é forte? Não, a gente mexeu pra caralho pro ladino conseguir acompanhar todo mundo. E assim, sem pensar em buff, sem pensar em regra, sem pensar em coisa para mexer das classes marciais, que eu tenho todo um rework de classes marciais que a gente fez e tal, eu também mexi nos magos, etc. A gente mexe muito nas regras. Eu acho que o jeito de balancear a classe marcial é buildando direito como jogador, tá? Builda pensando que você tá na desvantagem. Então, se você for fazer uma build muito divertida, cara, vai ser divertido. Mas você tem que ter a noção de que você não vai se equiparar a algumas classes do jogo conforme o nível for evoluindo. Ao mesmo tempo, você pode ter um mago muito forte que casta spells para buffarem o bárbaro, ou buffarem o fighter. E o fighter vai bater mais, então, pô, também pode acontecer, é legal. Unam as forças, né? Em vez de ficar competindo para ver quem tem o pau maior na briga. Isso também é legal. Mas, meu ver, deem itens bons para as classes marciais. E talvez aí, se vocês gostam desse estilo de jogo, eu acho legal, não cheguei a jogar muito assim. Usa aquelas regras opcionais onde você cura um pouco menos no final do combate, ganha menos mana, menos spell slots quando dorme, e faz o recurso da magia ser mais escasso, mas de uma forma que você não está nerfando só as classes conjuradoras. Não sai nerfando. Mas se você deixar um pouquinho mais escasso, que é uma coisa que eu faço na minha mesa também, apesar de ficar pouco relevante depois de nível alto,
fica um pouquinho mais interessante você falar, gastei um spell slot nível alto, e agora? E aí, o que eu vou fazer, entendeu? Tem como brincar um pouquinho aí no balanceamento do Quando o jogo. curandeiro não cura, o porra louca tem medo de sair batendo em qualquer coisa, né? Então é legal, né? Tem isso. Tipo, Entendeu? D&D tem essa brincadeira dos recursos estarem ali, mas quase sempre você tem uma briga ou duas por dia, sabe? Então você vai gastar tudo. Todo turno, todo combate você vai Combate. gastar tudo. Isso deixa os conjuradores fortes. Uma, uma coisa que eu faria, e é assim, é totalmente tirado da minha cabeça, que eu acho legal, eu não sei como funcionar em design, são sugestões. É o brainstorm. Que eu tô jogando aqui. Mas uma coisa que eu acho legal seria o seguinte: um problema de D&D é que o up, o level, ele é muito linear, ele é estupidamente linear. Então todas as classes vão ser iguais, assim, vai mudar pouquíssima coisa. E Pathfinder, Tormenta, o Pathfinder é muito mais que Tormenta, inclusive, por você ter tanta opção, as coisas são menores. E aí você consegue buildar coisas para ficar muito forte, coisas opcionais para construir um personagem legal, ou que faz mais coisas para determinadas situações do jogo. Vindo pro D&D, acho que uma coisa legal seriam as habilidades que você pega darem alguns buffs passivos para as classes, mas não relacionadas a dano, que é o que mais me incomoda. Então, por exemplo, sei lá, a partir do nível 9, além disso, sempre que o seu grupo enfrentar uma situação, você é um bárbaro, uma situação de perigo, os inimigos são intimidados pelo bárbaro e vocês têm mais 5 em testes de intimidação para essa situação. Ou, sei lá, o guerreiro, como todo guerreiro é treinado, ele sabe o que está fazendo, talvez, meio que a hora de Paladino, todo mundo tem mais um para acertar ao redor do guerreiro, numa distância tal. Pode parecer que. Eu não sei como isso Quem seria no. tormenta isso, né? O mestre de batalha que bufa todo mundo com a força e tal. Tem Eu no não. Pathfinder Tem no também. Pathfinder também. Pathfinder. Os dois têm. Mas o que eu quero dizer assim, eu não sei como é equilíbrio, tá, gente? Eu tô só dando o que eu tô sentindo, assim. Mas é só não deixar o cara ser só o Clava faz bom que no final do dia. É só dar mais Sim, opções para perfeito. ele, sabe? É só isso. Eu acho que é muito mais divertido. Eu senti um pouco isso jogando lá no Stars no começo. Hoje em dia nem tanto. Mas principalmente no Maldição de Strade, eu jogo com Blood Hunter. Blood Hunter já é uma classe merda. Eu jogo porque eu acho legal. Aí, e no final do dia é só o Clava faz bonk e nem faz tanto bonk assim, tá ligado? Então, é só mais opções pro pessoal brincar mesmo, se divertir, conseguir fazer coisas diferentes. Pô, eu sei que quando você pega um marcial, você não vai castar magia, você foi uma escolha sua não castar magia. Mas não é porque você escolheu não fazer isso que você vai ser um poste em 20 níveis do jogo, sabe? Cara, eu falo muito isso depois que eu comecei a jogar de Bard e Druida, cara. As classes são absurdamente fortes no combate. Você tem uma spell que vira o jogo por completo. Tipo, Minor Elementals, né, cara? Mano, acaba com o combate. O jogo do Minor Elementals. Cara, eu falei isso no vídeo, na sessão seguinte já tava com a magia, velho. Eu devia ter ficado quieto. Conjuro Minor Elementals, por exemplo. E, mano, você tem skills muito absurdas, né? Então, tipo, o cara é bom em, tem, por exemplo, em Yance Ability. Tudo bem que você pode usar no Bárbaro o Yance Ability. Mas, mano, você estaca vantagem, você estaca pontos de habilidade para fazer testes mais fortes. As classes conjuradoras literalmente têm tudo, né? Enquanto você pega lá o monge, eu lembro que o meu irmão mais novo, o Caio, deu para ele um monte de nível 20 para ele jogar. E, meu, ele no nível 20, no nível 5, ele fazia as mesmas coisas, mas dava mais dano, entendeu? Tipo, batia mais vezes. E olha que o Caio bufou pra caramba a ficha ainda. Ele, tipo, tinha o Skadush, beleza. É um monge nível 20, é forte pra caramba. Mas, tipo, meu, ainda assim fazia a mesma coisa, né? Enquanto as classes conjuradoras invocavam dragão de gelo, clone, quebravam a realidade, né? Então, realmente Cara, complicado. um exemplo muito clássico disso é o Clérigo, tá? Porque o Clérigo, no D&D quinta edição 2014, pelo menos, a seleção de magias dele é a seleção de magias com mais magias de dano do jogo.
Feiticeiro dá mais. Não, feiticeiro não dá mais dano. O mago controla. Quem dá dano, quem bate, é o clérigo. O clérigo tem muita Sim. magia de dano. Tem magia de dano radiante ali, dano em área, explosão, a puta que pariu inteira. Ah, mas não tem fireball. Tem clérigo que tem fireball, mas eu não vou chegar nesse ponto. Mas tem muitas outras magias, muitas opções de magia que dão muito dano. E aí você fala, ah, peraí, o clérigo não deveria curar? Ele cura. E cura pra caralho também. Ah, então fora de combate você faz o quê? Ó, acho que é clara evidência que fala pro mestre, faz uma pergunta pro mestre, o mestre responde. Aí tem message, que acho que é um cantrip, mais classe de sistemas, tudo bem, ele fica se comunicando por aí. Aí ele consegue fazer, não sei se ele tem uma espécie de teleporte pro templo dele ou não ali, mas eu sei que ele tem coisas que ele pode Tem mexer com o próprio Scry templo. pra você poder ficar O vendo o Scry, inimigo, velho. para você ver o que o inimigo tá fazendo. Aí tem, acho que o Message é o cantrip, mas ele tem o Sending, se eu não me engano, que é a magia que você manda para qualquer NPC que você já interagiu uma mensagem de 25 palavras e responde. Cara, a quantidade de coisa que um clérigo faz fora de combate é absurda. Fora que ele vai ter alta percepção e fora que ele vai ter uma alta insight. Talvez não tenha carisma para falar, mas para perceber o que está acontecendo fora de combate, para ver coisa invisível, para ver se alguém tá mentindo. Puta que pariu, velho. O clérigo é uma classe muito completa. E é ruim o clérigo ser completo? Claro que não. Claro que não. É divertido pra caralho jogar de clérigo nesse jogo. O que é engraçado, porque é uma classe tradicionalmente vista como uma classe que só fica de Band-aid. suporte, band-aid alguém tem que o- fazer o papel de jogar de clérigo. Entendeu? Tem muito disso, mas não. No D&D eu acho que não é. Eles acertaram com o clérigo, na minha opinião. Só que aí você pega o fighter, bate menos que o clérigo, não faz nem metade das coisas legais que ele faz, e não tem a mesma capacidade de causar na mesa. E se o seu clérigo não bate igual um fighter, tudo bem, tá? Talvez o fighter bata mais do que o clérigo. Eu tenho certeza que um clérigo bem otimizado ali, que cagou pra dar heal e que tá focando só em bater, só em caçar spell de combate, vai acompanhar o dano de qualquer classe marcial. Eu tenho certeza absoluta. Até porque em D&D, se você tá com 100 ou 1 de vida, não faz diferença nenhuma, entendeu? Exatamente. Se o clérigo tá ali castando Healing Word pra você levantar todo o turno e fazendo o que ele quiser no resto do turno, ele pode bater. Entendeu? Só pra vocês entenderem, pessoal, em Tormenta, por exemplo, se você caiu, você toma dano excedente, tá, da vida, e se até metade da vida tu morre. Ou seja, tem o dano negativo, digamos assim. O D&D, se você não tomou em uma porrada uma vida que acabe com a tua vida atual e ultrapasse ela total, cara, que porrada tem que ser essa pra tirar tanta vida assim, sabe? Não tem muita coisa no jogo que faz isso. Tem muita pouca coisa no jogo. Se o mestre não é o cara que vai lá e falar, não, eu vou bater no cara caído mesmo, que eu acho que tá certo, tá? Não tô falando que tá errado. O jogador também tem que saber no que ele tá se metendo. Não sempre, mas tipo, é um combate mais desafiador. Mestre, apela também, porque jogador não tem dó de mestre, não. Então. Tem poucas habilidades, né? Tipo Disintegrate, que se cai pra zero você morre na hora, né? Tem aquele bicho que você colocou, né, Caio, que devora você, o grito da Banshee. Tem algumas habilidades que. Mas é muito pouco, né, pra imensidão que é o jogo. Bom, acho que é isso. Vocês têm mais alguma coisa para adicionar? Pô, tem um monte, tá? Para ser honesto. Acho que esse assunto não cabe num vídeo de menos de 1 hora. Assim, existem 10 mil motivos, 10 mil coisas para arrumar no jogo. A gente joga na minha mesa, na mesa do Caio, com um PDF que a gente fez, que muda um monte de regra de coisa marcial. Não das classes, mas tipo regras gerais, dual wielding, como você usa 2 mãos e várias coisinhas. Um dia a gente pode até pensar em publicar aí pro pessoal, se tiver interesse. Sim, eu faço um vídeo explicando talvez um dia pro Caio, se ele achar legal. Mas tem muita coisa, então comenta aí embaixo, tá? Dê suas opiniões aí. Eu vou fazer bastante questão de nesse vídeo aqui responder qualquer comentário aí de vocês discordando, concordando ou tendo opiniões diversas aí do que pode ser. Eu vou dar um carinho extra aqui nesse vídeo, porque é um assunto que, na minha opinião, assim, vai embora e eu gosto de falar desse assunto. Então, e digo mais, se vocês comentarem e quiser um parte 2, comenta que é um parte 2, que a gente traz coisas adicionais que a gente não comentou nesse vídeo. Pode fazer até perguntas e respostas, se vocês quiserem. Tipo, o que vocês acham de tal coisa? Boa, gostei. No monge, ou algo assim, a gente pode fazer também. Boa. Alguma coisa dessa linha. E você, Diego, tem alguma coisa que você quer adicionar? Bom, comenta aqui embaixo quais os outros problemas que você encontra em D&D. Você acha que a gente falou besteira? Você acha que a gente acertou?
Convence o Caio de que Grapple é um bom talento. Nossa, Ai. não vai conseguir nunca, velho. Desiste, velho. As Desista, discussões do Savage Attacker. Nossa, é bom você rerola um dado firmão. Dá 2 de dano a mais no talento inteiro, pai. Em um ataque. Dá mais 2 de dano. Só para já também preativamente responder alguns comentários aí, a gente não está falando que é impossível na sua mesa ter um bárbaro que bate muito mais do que seu mago. Não é impossível, tá bom, gente? Acontece, pode ser aí uma coisa ocasional de uma mesa ou outra. Eu estou dizendo da dificuldade de chegar nesse ponto. Todo Exatamente. mundo já vim comentar sabendo disso. Bom, é isso. Perfeito. Pessoal, então, curte, comenta, se inscreve no canal, hype o vídeo. E lembrando, loja Capcat, tá o link aqui embaixo. Se você quiser comprar algo lá, tem o cupom Rotina5 para 5% de desconto. Ah, Caio, 5% é o teu frete, irmão. Não reclama. Tá muito bom. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado pela sua atenção. E eu vejo vocês no próximo dia.